sido alçado a líder ambiental com a redução do desmatamento, principalmente entre 2005 e 2014, e hoje a gente vê esse cenário se revertendo. Existe um estudo que apresenta que pode se tornar, hoje 20% da cobertura original da região amazônica de florestas já foi perdida. Existe um estudo recente que aponta para, caso a gente perca mais 5%, vai haver um processo de alteração irreversível na tipologia da floresta, que pode torná-la mais inflamável e tal, e aí isso contribui ainda mais para o agravamento das mudanças climáticas. Vale lembrar que um dos efeitos positivos do ponto de vista ambiental da pandemia é que o ser humano parou radicalmente diversas atividades econômicas, especialmente aquelas muito intensivas em carbono. Então já tem estimativa de que o mundo como um todo reduziu um pouco mais de 5% das suas emissões só nesses últimos meses, que parou de voar, parou de consumir tanta energia e etc. Mas no Brasil isso foi o contrário. Até onde a gente tem registro, é o único país que no meio da pandemia e da desaceleração econômica conseguiu aumentar suas emissões globais, basicamente puxada pelo desmatamento. Então, tudo isso para colocar em contexto o nosso debate e trazer para a parte social e econômica, ou seja, essa crise que estamos enfrentando das mudanças climáticas nos coloca numa situação de encruzilhada, ou seja, como desenvolver a economia e melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na região amazônica sem promover o desmatamento. A verdade é que, com exceção da Zona Franca de Manaus, que é um instrumento muito particular e de difícil replicagem, basicamente toda a economia rural da Amazônia veio às custas do desmatamento. Então, como desenvolver novos modelos? Como promover negócios e empreendimentos que se usam da nossa biodiversidade, portanto, ajudam a manter a floresta em pé. São vários exemplos, piscicultura, madeira, óleo, cosméticos, alimentação, frutas como açaí, camu-camu. O açaí já tem um potencial grande, já ocupa uma fatia significativa do PIB de alguns estados, mas ainda não ainda não tem escala suficiente. Existem já algumas iniciativas promissoras, o que a PPA está fazendo, e aí reconheço aqui a presença já do Denis, do Átila, do Felipe, da Rede Amazônica, que são 3 lideranças muito fortes que têm orientado a PPA no sentido de gerar resultados concretos. Hoje, a PPA já tem o maior programa de aceleração de negócios de impacto da região norte do Brasil, e são 30 startups na carteira de aceleração, mas 12, inclusive, já conseguiram aportes de investimento. Eu acredito que algumas delas estão presentes na call, então deixo aqui meu abraço, e essa turma de empreendedores são fantásticos e estão fazendo realmente a diferença. Bem, como nosso tempo é relativamente curto, eu queria já passar para a dinâmica do debate. Nós vamos dar início às falas dos convidados, cada um terá 5 minutos para fazer uma fala de abertura, e depois nós vamos fazer uma rodada de perguntas entre o grupo dos debatedores e uma rodada de perguntas feita pelo Sérgio Deodato, nosso parceiro da página 22. Então, eu queria passar para o primeiro palestrante. Gostaria de pedir aí rigorosidade, Denis, com o tempo. O Denis Bineve, ele é ex-secretário de Planejamento do Amazonas, é CEO do Grupo Bemol, é um investidor de impacto e um grande entusiasta de negócios de impacto na Amazônia, e é uma grande referência sobre desenvolvimento sustentável na região. Queria ouvir, Denis, um pouco as suas perspectivas sobre a crise que estamos passando, o papel da bioeconomia como um possível novo modelo de desenvolvimento regional, e qual você acha que é o papel das empresas e investidores para fomentar esse tipo de negócio na Amazônia, ou seja, uma nova linha de negócio. Sei que você acredita e investe em muitas iniciativas e negócios nessa área, mas acho que o desafio é conseguir atrair mais investidores e lideranças para essa área. Então, queria ouvir um pouco sua opinião sobre tudo isso. A palavra é sua. Bem, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho, vou dividir minha fala em 2 partes. Primeiro, o que eu acho que nós temos de perspectiva em meio a essa crise e como ela deve impactar
diversos aspectos, desde o econômico, social, mas também o ambiental. Primeiro, já está óbvio que os orçamentos estaduais vão colapsar já esse mês de maio, né? Em conversas ou com prefeituras ou com o governo do estado, as estimativas são de uma queda de 30% a 40%. O governo federal ele tem um plano para ajudar a resgatar os estados, mas, reconhecidamente, esse é um plano limitado. Ele não vai cobrir todos os orçamentos e não vai conseguir manter o mesmo nível de investimento e gasto dos estados. Então, algumas decisões muito duras vão ter que ser tomadas pelos estados. E eu suspeito que uma das decisões que vai ser tomada, eu não tenho certeza se é boa ou ruim, é uma decisão de cortes severos em todos os investimentos de proteção ambiental. Essa decisão, ela certamente não, vou dizer assim, cheira bem para o mundo ambiental, mas um governo, na hora que ele tem que decidir entre segurança pública, entre saúde, entre as diversas frentes, e ele está enfrentando 40% de redução, eu não tenho certeza qual é a decisão certa do ponto de vista moral. Certamente não é uma decisão simples. Um segundo item é o enfraquecimento de Manaus. Eu acredito que Manaus vai ser uma das cidades que vai sofrer bastante, né? Já está, é uma das cidades que mais avançou no nível de infecção. Aqui nós provavelmente já passamos pelo menos um dos picos, e agora ainda tem o interior, mas anedotalmente, eu vou dizer para vocês o que a gente está vendo como bemol. Nós mandamos muita mercadoria para o interior. Os barcos têm saído para o interior cheios. Eles voltam vazios. As pessoas estão, em boa parte, na minha leitura, se mudando para o interior para passar esse período, digamos assim, voltando para as suas comunidades ou para as suas cidades de origem. E, muito provavelmente, levando a doença com eles. Mas isso enfraquece também a economia de Manaus. Enfraquecendo a economia de Manaus, nós sempre argumentamos que a Zona Franca era um protetor do meio ambiente, no sentido de trazer a força produtiva para Manaus e gerar empregos e gerar riquezas. Agora é possível de a gente ver isso desfeito, com as consequências ambientais provavelmente negativas. Então, esse é um aspecto que eu acho que a gente já vai ver, vai ter consequências ambientais negativas. Essa população no interior, ou mesmo a ocupação da população mais espalhada pelo Estado, vai requerer que essa população se engaje em alguma atividade. E aí nós vamos esbarrar no problema histórico do Estado do Amazonas e certamente estados vizinhos. É que no interior não existem atividades formais. No interior nada é legal. Se você quiser plantar mandioca no interior, não é legal. Você faz informalmente, ninguém vai lhe incomodar, mas é ilegal. Ninguém tem direito a título de terra. Eu não conheço nenhum empresário com título de terra bonitinho. E olha que a gente já procurou. Já procurei junto com a equipe do IDESAN. Assim, não encontramos um título de terra decente, bonitinho, com tudo devidamente registrado no estado do Amazonas. Então, a minha suspeita é que essas pessoas vão se engajar em atividades informais. Atividades informais não prestam contas à lei, não respeitam nem atributos sociais ou ambientais ou o que quer que seja. Então, nós vamos enfrentar, eu acho que um cenário muito negativo. Tratando um pouco mais de bioeconomia, rapidamente, só para terminar a minha fala, eu acredito que bioeconomia, ela tem a bioeconomia, vou chamar assim, do extrativismo. Essa é útil, mas, sinceramente, ela não vai enriquecer as populações da Amazônia. Ela não vai transformar a nossa vida. A bioeconomia que vai nos transformar é a bioeconomia do conhecimento. A bioeconomia do conhecimento, ela requer 4 coisas. Uma, ela requer os insumos. Ótimo, nós temos a Amazônia. Perfeito, somos campeões do mundo nesse atributo. Número 2, ela precisa de instituições e leis que permitam
de forma não muito burocrática, a utilização desses insumos, desses recursos. Eu diria que nós nem começamos a jogar esse jogo. Nossas leis, pelo menos todos os pesquisadores que eu conheço, que já tentaram investir alguma coisa na Amazônia, já tentaram pesquisar alguma coisa, eu posso ir passear na floresta. Se uma folha cair em cima de mim e eu sair da floresta, tudo bem. Mas se eu quiser pesquisar essa folha, aí eu sou um criminoso. E são poucos. Nós já tentamos afrouxar um pouco as leis até de pesquisa, mas elas ainda são leis muito rígidas, praticamente impossíveis. E a evidência está aí. Nós não temos nenhum empreendedor de porte mínimo fazendo nada de biotecnologia. Se fosse razoavelmente simples, provavelmente teríamos. Um terceiro item é o financiamento. No financiamento, a SUFRAMA tem dado alguns passos importantes. A criação do Programa Prioritário de Bioeconomia, conduzido pelo IDESAN, é um passo importante nessa direção, mas isso aqui é só um passo, um pedacinho da cadeia. Por exemplo, toda a linha de pesquisa, que eu diria ligada assim ao INPA, isso não existe. O orçamento do INPA, fui buscar no site, é menos de 15 milhões de dólares por ano. Isso é uma vergonha. Deveria ser, não é que deveria ser 10 vezes mais, deveria ser 100 vezes mais, para que nós fôssemos minimamente competitivos em qualquer coisa que tenha a ver com pesquisa. Então, os níveis de financiamento são erráticos. Eles funcionam de um lado, mas não funcionam de outro, e isso não permite que você crie um ecossistema que avance. Por último, você precisa de gente / cultura. Isso também nós não estamos bem. Nós não formamos muitos PhDs, nós não temos a equipe que seja capaz de lidar com a bioeconomia, com a biotecnologia que vai ser do século XXI. Esse é um jogo que você, da Noruega, com cérebros, joga melhor do que do meio da Amazônia sem eles. E nós simplesmente não desenvolvemos esses cérebros aqui. Temos alguns? Temos, mas são poucos. É traço. Nós não pagamos, digamos, a entrada para jogar esse jogo a nível mundial. Isso é uma decisão que precisa ser tomada hoje para começar a surtir efeitos daqui a 5 ou 10 anos. Então, nos 4 atributos, eu diria que nós estamos bem em um. Nos outros 3, não vejo. Então, o que eu suspeito que vai acontecer é que nós vamos voltar a ter ondas de desmatamento, vamos voltar a ter ondas, digamos, de pressão externa, ou do governo federal, ou do resto do mundo, pressionando a Amazônia para que reduza. Aí, normalmente, se envia o Exército. Essa não é a primeira vez que o Exército vem cuidar de desmatamento na Amazônia. Eu suspeito que não vai ser a última. Até que o mundo mude a atenção para algum outro problema, aí nós voltamos ao normal e 5 ou 10 anos depois voltamos para esse cenário ruim. Nós precisamos quebrar esse sistema, fazer com que a Amazônia possa ter valor de pé, e fazer com que não faça sentido que o desmatamento seja rentável, o desmatamento ilegal seja rentável. E nós não conseguimos caminhar nessa direção ainda, e eu nem vejo a gente caminhando hoje. Então, com isso, eu encerro a minha fala e aí eu volto para as perguntas depois. Obrigado. Legal, muito obrigado, Denis. O cenário realmente é grave, não existe solução simples, mas eu gostei da sua última frase aí de quebrar o sistema. Então, vou voltar depois, explorar um pouquinho isso do ponto de vista da agenda da bioeconomia e desenvolvimento de negócios. Queria passar direto, então, para o professor Henrique Pereira, professor da UFAM, amigo de longa data, e tem liderado um estudo bastante interessante, que é o do Atlas dos ODS no Amazonas, e tem feito um acompanhamento muito próximo, especialmente nessa época de Covid-19. Então, Henrique, eu queria passar a palavra para você e pedir para você conectar um pouco a agenda global do desenvolvimento sustentável com a Amazônia, especialmente a bioeconomia, talvez nesse contexto de coronavírus.
Boa tarde a todos, a todas. Obrigado pelo convite. Eu falei convite, não Covid. Mariana, é bem difícil, né, dar um stop, parar, para já poder pensar no cenário pós-pandêmico. Porque nesse momento, de fato, todos nós, irremediavelmente, estamos muito assoberbados por estarmos vivendo esse momento dramático. Mas eu considero extremamente importante nos prepararmos, igualmente, para o desafio do retorno, pós-pandêmico, das atividades de circulação de bens, de mercadorias e de pessoas. Então, obrigado pela oportunidade. Eu vou ter que, nessa hora que ficarmos juntos, parar para pensar o amanhã, que nesse momento nós estamos submergendo, né, submersos nesse presente assustador. O projeto do Atlas, eu vou falar rapidamente, que estava se desenvolvendo, como nós planejávamos, desde maio do ano passado, nossa inserção nessa discussão da Agenda 2030 foi propor a territorialização da Agenda 2030, sua localização para a escala municipal, considerando aqui o estado do Amazonas. Nós vimos desenvolvendo os indicadores para as metas, para as 175 metas da Agenda 2030 nacionalizadas, a partir dos estudos do IPEA. Nós lançamos o primeiro boletim, o primeiro indicador, o site do projeto em maio do ano passado, da Semana do Meio Ambiente. Então, estamos completando, final de maio, estamos completando um ano, quando, a partir do advento da pandemia, nós redirecionamos todo o trabalho do projeto para monitorar os indicadores da pandemia. E isso começou no momento em que parecia existir um certo pânico e imobilismo na sociedade, você pode interpretar isso de outras maneiras, mas que também afetou a academia. Todos nós, professores, pesquisadores do IPA, da Fiocruz, etc., fomos mandados para casa para nos isolarmos devidamente, e nesses primeiros momentos as pessoas ficaram absolutamente silenciosas, inclusive a academia. Isso me incomodou bastante, até que no momento que nós lançamos o primeiro boletim especial da série, coincidiu com o julgamento em primeira instância do pedido do Ministério Público Estadual e nas alegações do magistrado, a não fundamentação científica do pedido do Ministério Público Estadual. A gente ficou bastante preocupado com isso e prosseguimos lançando outros boletins, outros estudos, mesmo sendo estudos não revisados pelos pares, mesmo sendo estudos preliminares, abordagens ainda do ponto de vista do rigor acadêmico precárias, mas era necessário, a gente entendia, criar um diálogo, romper o silêncio, a falta de transparência nos dados e a dificuldade da sociedade em acompanhar o processo da pandemia. E vários assuntos emergiram a partir da avaliação da crise da saúde pública, coisas como, por exemplo, a gente pode pegar da fala do Minev, né, coisas sobre o impacto sobre a economia. O professor Roderick compartilhou um estudo dele de pesquisa de opinião sobre a atitude e a percepção do empresariado do setor de comércio e serviços em Manaus. Os colegas da UEA apresentaram os estudos preliminares sobre análise da poluição do ar em Manaus, e fomos buscar dados de redução do consumo de combustível, passageiros, da mobilidade fluvial, ou seja, uma série de indicadores, e um outro grupo vem se dedicando, está reunido agora, para entregar ao Ministério Público Estadual uma nova modelo, ou aprimorar o modelo epidemiológico para lançar alguma leitura nessa área para subsidiar a decisão que será feita daqui até o dia 31, quando encerra o decreto estadual. Esse é o resumo do que a gente estava. Eu vou tentar falar agora sobre o desafio que vocês propuseram. Eu vinha trabalhando até então também com o extrativismo, né, desde a minha graduação, e mestrado e doutorado, trabalho com sistemas tradicionais de produção. E o que eu vi nessa situação dramática é que, assim como o Minev falou, do retorno às pessoas para suas colocações, suas comunidades, de fato, famílias inteiras, comunidades se refugiando, se isolando, ainda mais para as regiões interioranas, se afastando, inclusive, da beira dos rios, para evitar o contato. Não só isso, mas também uma espécie de, como eu diria, uma aposta das famílias, buscando uma segurança nos recursos que eles tradicionalmente exploram dos rios e das florestas. Talvez essas comunidades tenham, de fato, uma resiliência até maior do que as famílias que migraram, em definitivo, para as regiões urbanas. É claro
que um dos problemas foi essa interrupção no fluxo de bens que vêm das famílias que ficaram nas áreas de produção para as famílias que estão nas cidades. Isso também é dramático, né? Tanto é que a gente vê as populações, as mercadorias circulando mesmo diante de uma restrição. Nós trabalhamos com dado da Agência Reguladora de Serviços, mas ali foram só as viagens autorizadas. A gente não tem nenhuma ideia, ninguém tem, né, da intensidade desse fluxo de mercadorias e bens durante a pandemia. A gente vai continuar tentando encontrar aí um ator político, uma organização que possa nos permitir fazer uma aproximação. Falando agora da bioeconomia, eu não sou um especialista na área de biotecnologia, mas eu moro do lado do programa de doutorado de biotecnologia da UFAM, né? Participo de pesquisas no INPA. Então, de fato, há uma capacidade instalada, mas as pesquisas científicas elas avançam até um certo ponto, como, por exemplo, a identificação de um princípio ativo ou um potencial aplicação como uma atividade antimicrobiana e por aí vai. De fato, há uma longa distância até isso se tornar, de fato, uma difusão, uma transferência tecnológica. Mas eu sei que isso não é a minha área, então não vou interferir, né, no debate nesse sentido. Vou falar do extrativismo, portanto, tradicional. Aquele que nós podemos, de fato, relacionar com as populações tradicionais, com as comunidades, com os povos indígenas e o seu papel na proteção das florestas nativas. A manutenção desses modos de vida baseados na economia florestal tradicional é o modelo que está instalado em boa parte, por exemplo, das áreas dos territórios que hoje estão sob a proteção especial das unidades de conservação e das terras indígenas. Bom, eu vou falar como ecólogo. Biodiversidade é uma categoria que fala sobre, por exemplo, para alguns, né, tem a ver com a diversidade das formas de vida, espécies, entre espécies e de ecossistemas, ou genética. Ora, isso tem em qualquer lugar do mundo, desde o topo de montanhas às profundidades do mar. O que falta aos países, às sociedades, é exatamente o aparato, os outros capitais, para poder explorar isso, seguindo inclusive o raciocínio do meu colega que me antecipou. Então, os países que detêm, os complexos que detêm a capacidade de tornar essa biodiversidade um ativo, né, para o sistema econômico, é que faz a diferença. Eles vão encontrar isso aqui, ali ou acolá. Por enquanto, eu vou deitar meu olhar aos povos e comunidades tradicionais que desenvolveram um saber e um conhecimento de como explorar essa floresta para tornar seu modo de vida, ter a sua garantia de sua sobrevivência. Nesse momento, essas pessoas são impactadas igualmente pela crise, principalmente pelo corte, pela interrupção desse fluxo de bens e de serviços dos centros urbanos industrializados para eles e deles para os centros de consumo. Os agricultores não estão podendo comercializar os seus bens. Nós temos um projeto na universidade que chama AgroOFAM, são mais de 62 famílias de agricultores familiares. Nós transformamos a feira numa feira virtual, mas mesmo assim temos relatos muito dramáticos de agricultores e agricultoras sofrendo de uma profunda depressão porque sua produção não foi vendida, e agora nós estamos começando a fase mais dramática para a agricultura de várzea, que é o início da enchente, onde normalmente, naturalmente, há uma interrupção na produção agrícola. Eu gostaria de encerrar, né, falando um pouco sobre o orçamento. Não faz muito tempo, eu fiz um estudo para o nosso Congresso Nacional de Áreas Protegidas sobre o orçamento da área de meio ambiente do Estado. O orçamento público estadual ele contribui com uma parcela ínfima aos recursos que, de fato, a pasta, o setor ambiental no Estado, gerencia. A maior parte, mais de 90% dos recursos, continuam vindo de doações. Então, assim, se vai quebrar o orçamento público para o setor ambiental, Minério, isso não vai ser nenhuma novidade, porque o IPAAN e a SDS nunca contaram, exceto, claro, com o pagamento da folha de pagamento da água e luz e telefone. O resto do dinheiro que movimentou a maioria dos grandes empreendimentos, projetos ambientais do Estado, mas houve de doação internacional. Eu poderia encerrar por aqui e devolver a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Nós seguimos em frente, vai ter mais uma rodada de perguntas, só reforçar a todos, solicitar para tentar contar o tempo e ficar de olho no chat, que o Samuel vai ir avisando quando falta 1 minuto, 2 minutos. Bem, eu vou dar sequência, então, e passar a palavra para o Felipe, da Fiocruz, Felipe Naveca. Ele tem trabalhado bastante desenvolvendo projetos e pesquisas relacionadas à Covid-19, inclusive no âmbito
dos investimentos de P&D das empresas da Zona Franca de Manaus. Então, gostaria de ouvir um pouco, Felipe, suas perspectivas aí com relação ao que a ciência e a tecnologia podem fazer, tanto para o lado da bioeconomia, quanto para o lado do enfrentamento da crise atual que estamos encarando aí e pode durar por um tempinho com o Covid-19. A palavra é sua, peço aí para tentar controlar o tempo, para a gente dar tempo de todo mundo conversar. Okay. Primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui participando dessa rodada de discussão, nesse momento tão complicado do mundo inteiro, né? Desse enfrentamento que nós estamos vivendo. Então, eu vou contextualizar primeiro, né, o contexto regional, e depois eu vou falar um pouco mais sobre essa questão das pesquisas voltada para a bioeconomia, como a gente pode contribuir, a pesquisa pode contribuir para a melhoria do enfrentamento da Covid. Então, primeiro, né, nós temos uma situação onde a gente tem, eu colocaria Manaus desde o começo, na verdade, quando a gente se reúne com os órgãos de vigilância do Ministério da Saúde e local, eu sempre contextualizei que 3 cidades, na minha opinião, tinham que ser vigiadas de perto. São Paulo, obviamente, como o maior centro econômico do país, Brasília, por ser a nossa capital, e Manaus. Por quê? Por conta nós também temos um polo importante industrial em Manaus, além que esse polo tem um staff também, muitas vezes, que vem de diversos países do mundo, entre eles países asiáticos, onde começou a pandemia. Então, era uma questão óbvia que a gente teria a entrada nessas grandes cidades, e Manaus estaria entre elas, e foi o que nós observamos. No entanto, a gente tem uma questão no Amazonas muito diferente de São Paulo e de outros estados do Brasil, que é uma questão logística bastante peculiar, né? Nós temos aquela máxima que a gente sempre fala aqui, que as nossas estradas são os rios, e as pessoas fora do ambiente amazônico às vezes não entendem essa situação. Então a gente sabia, tinha muito receio dessa interiorização da Covid, né? E é o que a gente está vivendo hoje, já com número de casos no interior iguais ou já superando a da capital. Então essa questão logística e as distâncias que a gente conta em dias, inclusive de barco, né, tornam esse enfrentamento completamente diferente. Então, a gente tem esse contexto da biodiversidade amazônica, da questão peculiar da logística amazônica, que torna tudo mais complexo nesse momento. Soma-se a isso as populações vulneráveis que nós temos, populações ribeirinhas isoladas ou com pouco acesso, e também, dentro desse contexto, as populações indígenas. Então, nós temos trabalhado, nós já havíamos trabalhado, nós estávamos trabalhando antes dessa situação da Covid com a Marinha e com as prefeituras de alguns municípios do interior em projetos de levar diagnóstico para as áreas mais remotas. O mesmo diagnóstico que a gente faz aqui em Manaus, com a mesma tecnologia que se faz em Manaus. E aí nós fomos surpreendidos nesse meio tempo com a pandemia, e agora nós estamos readaptando essa estrutura para poder funcionar agora num contexto de pandemia. Nós temos um projeto grande na Fiocruz de levar o diagnóstico com o que existe de mais moderno para também áreas indígenas, porque a gente tem que, como é uma recomendação da OMS, nós temos que fazer ainda muito diagnóstico, a gente está muito abaixo do que deveria fazer. Nós ainda temos a situação das fronteiras internacionais, como em Tabatinga, né, com a Tríplice Fronteira Internacional, onde o que acontece num país, obviamente, vai refletir no outro. Então, dentro desse contexto todo, a gente tem uma situação um pouquinho diferente de outros lugares do país, e a gente tem que desenvolver as nossas respostas para isso. Então, do ponto de vista científico na nossa região, nós felizmente também temos instituições maduras. Apesar de nós não termos um número de doutores tão grande como outras regiões, e doutores, eu estou me referindo a pessoas com formação de doutorado, nós já temos instituições maduras, nós temos universidade, uma UFAM, nós temos universidades, institutos de pesquisa maduros o suficiente para tocar em diversas áreas, nas engenharias, nas áreas biológicas, nas áreas médicas. Então, eu acho que a gente precisa pensar, eu acho que, na verdade, assim, nem do ponto de vista especificamente do Amazonas, mas para todos
eu acho que um aprendizado para todos os países, mas a gente precisa fazer o nosso aprendizado, que é diminuir uma dependência externa de alguns insumos estratégicos. Quando eu estou falando desses insumos estratégicos, eu estou falando de diversas áreas, desde da ponta, com EPI e respiradores, que a gente viu que são fundamentais para aquelas pessoas que agravam da Covid, seja para equipamentos de laboratório. Nós enfrentamos muito problema agora com a questão, e não era nem de recurso, porque nós tínhamos recurso do Ministério da Saúde para fazer isso, mas, por exemplo, com a logística que não favorecia a chegada desses insumos. Então, nós podemos pensar e fortalecer da maneira que eles sejam, muitas coisas podem ser desenvolvidas e produzidas aqui no Polo Industrial de Manaus. Nós temos uma FAP com mais de 15 anos de investimento, a FAPEAN, né, mais de 15 anos, uma FAP forte no contexto nacional, e muita coisa a gente tem conseguido na pesquisa com esse fortalecimento da FAP, e que acaba fortalecendo todo um sistema nacional e atraindo recursos de outras fontes. No no nosso caso específico, a gente tem trabalhado também dentro do financiamento de P&D, como já foi comentado, para que a gente consiga trazer isso, outras fontes de financiamento, por exemplo, através da SUPRAM. Então, nós temos, e hoje, o que a gente tem feito especificamente, né? Além da própria pesquisa, nós temos ajudado o Estado no diagnóstico, nós temos feito uma média de 1.000 exames semanais, 1.000 exames de Covid, para confirmar os casos de Covid. E o que a gente tem visto, que eu acho que abre uma oportunidade para a gente pensar em outras coisas. Nós temos tido uma média de 60% a 70% de casos positivos, né, das amostras testadas positivas para a Covid. O que significa que de 30% a 40% não são o novo coronavírus. Então, esse dado que é da vigilância local, eles mostram a necessidade que nós temos de procurar outras coisas e aí desenvolver testes para a realidade do Amazonas. A gente pode ter outros patógenos circulando que não são só o coronavírus, e a gente precisa ter diagnóstico para eles. Então, isso daí eu acho que a gente precisa pensar nisso, desenvolver localmente, produzir localmente e atender tanto a nossa necessidade quanto de outros estados da região amazônica. Nós já tivemos experiência nesse sentido. No ano passado, nós fizemos uma transferência de tecnologia para uma empresa de São Paulo, de um equipamento que nós desenvolvemos aqui na Fiocruz, junto com o Instituto Senai, aqui de Manaus. Então, isso mostra que a nossa pesquisa aqui tem chamado a atenção de outros estados. Nós fizemos essa transferência de tecnologia e é uma tecnologia que pode ser utilizada, foi pensada, na verdade, para ser utilizada na nossa realidade de laboratórios que têm pouca infraestrutura, principalmente no interior do estado. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar, nós temos um grande desafio, nós, que eu digo, localmente e mundialmente, que é enfrentar essa pandemia, mas nós temos a capacidade de trazer, de desenvolver e de trazer para o Amazonas, para a nossa estrutura no Amazonas, a capacidade de produção, de desenvolvimento e produção local. Tem empresas que, inclusive, que já me perguntaram isso, que manifestaram interesse de vir para cá, então acho que a gente tem que aproveitar um momento difícil como esse, enxergar as oportunidades e trabalhar a favor delas. Eu também acho que, por enquanto, eu vou terminando por aqui e eu fico à disposição para as perguntas, para a gente poder ir mais específico em algum ponto. Muito bom, obrigado, Felipe. Nós vamos voltar para você depois. Bem, dando continuidade aqui, gostaria de apresentar e chamar o Coronel Silmar Martins. Ele é superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento da SUFRAMA. Tem sido um grande parceiro e apoiador da construção do Programa Prioritário de Bioeconomia, coordenado pelo IDESAN, no âmbito da SUFRAMA, do CAPDA. E gostaria de ouvir um pouco, Alcimar, como você enxerga os caminhos, as oportunidades e os desafios para o desenvolvimento do tema de bioeconomia na Amazônia, mas em especial a importância da bioeconomia no marco do CAPDA e a expectativa de investimentos que vocês têm de instituições de pesquisa e desenvolvimento para responder esse chamado que nós estamos fazendo, especialmente no âmbito da portaria que você liderou, prevendo recursos de contrapartida dos incentivos fiscais para desenvolvimento de soluções inovadoras no enfrentamento da Covid-19. A palavra é sua.
Boa tarde a todos. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre as ações que a SUFRAMA tem levado em favor da bioeconomia. Eu vou procurar dividir a minha apresentação em 5 partes, eu procurarei ser bem breve nelas. Caso depois alguém queira aprofundar, eu estaria à disposição. A primeira ação da SUFRAMA na direção de enfrentamento ao coronavírus foi a edição da Portaria 320, onde nós fizemos uma videoconferência pública com quase 250 pessoas e colocamos essa portaria para todo o ecossistema. O que é isso? São investimentos de recursos oriundos das obrigações das empresas em aportar, em investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essa portaria ela foi construída para que os projetos de enfrentamento ao Covid eles fossem facilitados, o aporte de recursos, ou seja, nós reduzimos bastante a questão da inovação, criamos o conceito de inovação regional para a região da Amazônia Ocidental e Amapá, e a partir daí nós começamos a receber vários recursos. Essa portaria, nós temos uma expectativa de receber projetos de P&D, que nós estamos dando nome a esse projeto de Pro-Covid-19, na ordem de 30 a 50 milhões em projetos daqui até o final do ano. Tá? A portaria eu poderia falar bastante dela, mas eu tenho outros assuntos que eu também entendo ser interessantes. Então, também nessa direção da bioeconomia, a SUFRAMA, no final do ano, início desse ano, trabalhou em 2 portarias muito importantes. Uma é a portaria dos projetos tecnológicos de sustentabilidade, também para investimento de recursos das empresas, em recursos internos da empresa. Raciocine que isso está na ordem de a empresa pode optar por esses projetos tecnológicos de sustentabilidade na ordem de 400 milhões por ano. Tá? É uma decisão da empresa investir nesse tipo de projetos ou outro, mas ela pode investir tudo em projetos tecnológicos, é uma decisão estratégica e política de cada empresa, mas a legislação ela veio para trazer esta oportunidade que as empresas possam investir nos projetos tecnológicos de sustentabilidade. Essa portaria ela está na fase de finalização junto ao Ministério da Economia. Acreditamos que pode ser que até na semana que vem a gente já consiga assinar essa portaria. E essa portaria ela tem uma expectativa de investimento desses 400 milhões que as empresas podem investir, e pelo menos 50 milhões anos sejam aportados valores em projetos tecnológicos com viés de sustentabilidade, que tem tudo a ver com o IDESAN e também com as instituições de ciência e tecnologia públicas e privadas da nossa região. A outra portaria é a portaria das ICTs públicas, que foi falada aqui um pouco pelo Naveca, também foi falado um pouco por alguns palestrantes. Essa portaria ela cria as condições para que, por exemplo, INPA, Fiocruz, possam ter as suas fundações de apoios, a fundação de apoio credenciadas ou autorizadas, aí é uma questão de legislação, utilizadas para investir em projetos com viés, em projetos tecnológicos dentro das suas áreas temáticas. Ou seja, o INPA ele vai investir em projetos, ele pode apresentar projetos na SUFRAMA por meio da sua fundação de apoio. A Fiocruz também, a ideia é que a Fiotec possa também trazer a Fiotec para fazer esses investimentos juntamente com a Fiocruz. E a nossa expectativa para esta portaria é de algo em torno... Expectativa não, pela lei é obrigatório um percentual. Esse percentual hoje equivale a 60 milhões por ano de investimento em projetos. As empresas são obrigadas a investir 60 milhões por ano em projetos tecnológicos nas instituições de ciência e tecnologias públicas da nossa região. Também podia falar bastante, mas eu vou me limitar a essas informações. Uma outra ação também da SUFRAMA, que está também para ser publicada, esse decreto que regulamenta a nova lei de informática, ele está na Casa Civil hoje para ser publicado. Esse decreto destina 15% dos valores dos recursos da lei de informática, raciocine que esse valor hoje são 120 milhões, tá? Para aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo aí os programas prioritários e o programa prioritário de bioeconomia, na área fora da região metropolitana de Manaus, que vai desde Iranduba, vai desde Novo Airão até Itacoatiara, tá? Então, tem que ser fora dessa área, em instituições, por meio de instituições credenciadas no CAPEDA. O quarto assunto, também vou tentar, meu tempo já está estourando,
é o Conselho da Amazônia. O Conselho da Amazônia, ele hoje é uma realidade, tá? Eles já estiveram aqui em fevereiro, conversaram conosco, e a SUFRAMA apresentou 10 propostas para o Conselho da Amazônia. Eu não vou detalhar essas propostas, mas elas somam hoje numa matriz 5W2H, que nós construímos dentro da SUFRAMA e apresentamos isso para a Comissão de Sustentabilidade, né? Comissão de Desenvolvimento Sustentável do Conselho da Amazônia, que está dentro do Ministério da Economia. Tá? Nós apresentamos a proposta de 10 projetos, pode-se dizer assim, na ordem de 2,6 bilhões por ano para a execução na nossa região. E, por último, para finalizar a minha fala, nós também estamos também bastante adiantados, está no Ministério da Economia, a criação da personalidade jurídica do Centro de Biotecnologia da Amazônia, para que o CBA ele se desvincule da SUFRAMA e passe a ser uma unidade autônoma, com todos os requisitos para receber recursos nacionais, internacionais, públicos e privados, para desenvolver pesquisa dentro dos seus 25 laboratórios. Então, seriam essas 5 ações que eu gostaria de tratar com vocês, depois fico à disposição para responder perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Alcimar. Parabenizá-lo inicialmente por ser o que foi mais pontual de todos os debatedores até agora, então você vai ganhar 1 minuto a mais na sessão de debates. E obrigado por mostrar tudo que a SUFRAMA está fazendo. Nós estamos muito contentes com a parceria e com o trabalho que a gente tem feito, podendo contribuir um pouquinho para o desenvolvimento de agendas voltadas para a bioeconomia dentro do marco dos incentivos fiscais da Zona Franca. Eu queria segue exatamente no mesmo tema, eu queria passar a palavra agora para o Carlos Gabriel Cury, que é diretor técnico do IDESAN e coordenador do Programa Prioritário de Bioeconomia, vinculado à SUFRAMA, para que ele possa apresentar um pouco o que nós estamos fazendo com o programa, perspectivas e quais são os desafios para o crescimento do programa e como atrair mais a atenção das empresas para investir nesse tipo de negócio, nesse tipo de atividade. A palavra é sua, Carlos. Legal, obrigado, Mariano. Obrigado pela fala de todos. Estão me ouvindo bem? Que bom. É um desafio também falar uma agenda agora, depois dessas falas que contextualizaram a diversidade, né, que nós temos como avançar com a bioeconomia na Amazônia. O Denis trouxe aqueles desafios que não se solucionam nunca, né, que faz tempo, e eu acrescento ainda uma dúvida, que a gente tem um macrozoneamento ecológico econômico da Amazônia que fala que Manaus, inclusive, trabalharia para ser um centro biotecnológico de tecnologias, conectando a bagagem da lei de informática que já existe aqui, do Polo Industrial de Manaus, com a Amazônia e todo o seu potencial de biodiversidade. Então, a gente está sobre esse escopo de planejamento macro. Temos alguns avanços bons de legislação da lei de inovação, permitindo a relação com os pesquisadores para inovar, e ainda assim realmente temos bastante desafios e normalmente as agendas que falam agora vai fazer mais economia na Amazônia se pensa em outra coisa e não agenda de biotecnologia, já num sentido já se desanimar. Mas vamos lá, para ser breve, o Programa Prioritário de Bioeconomia tem 1 ano e meio, ainda não, um pouco menos que isso, de vida útil desde seu credenciamento. E a gente tem aqui um eixo interessante que a gente pode fomentar ecossistema, cadeias produtivas de espécies exclusivas, mas também fomentar o ecossistema de negócios e prestadores de serviços para o desenvolvimento de cadeias produtivas. Isso é muito bom, isso foi muito acertado na legislação que construiu esse programa prioritário. E a gente tem hoje, por exemplo, um projeto sendo apoiado, é uma tecnologia de drone para planejamento e combate a incêndios florestais. Então, essa a gente já está sendo apoiado pelo Programa Prioritário de Bioeconomia e a gente espera também proporcionar outras tecnologias que deem suporte para promover, superar os desafios logísticos, as realidades daqui e avançar na identificação desses bons projetos, né, com as ICTs. Então, a gente trabalha nesse aspecto, a gente trabalha entre 7 eixos que é possível apoiar, então, desde negócios de impactos sociais e ambientais, novas tecnologias, biotecnologia mais aprofundada, tecnologias de suporte e apoio a incubadoras e parques de bioindústria. Aqui eu faço um destaque, a gente tem um desafio grande que é
aumentar o escopo de participantes de acesso à lei de informática da SUFRAMA. No âmbito, a gente tem 39 CTs credenciadas no CAPTA, apenas 4 incubadoras credenciadas no CAPTA. E isso é pouco para a gente poder olhar para a Amazônia inteira, pelo menos para a Amazônia SUFRAMA, são 5 estados, né? Amazônia Ocidental mais Amapá. Então, são poucos executores dessas 39, dessas 4 incubadoras, menos ainda são as que trabalham com bioeconomia. Então, é um número restrito de atores. Falando rápido aqui, o ano passado a gente conseguiu 10 aportes de 7 empresas que toparam investir os recursos delas no Programa Prioritário de Bioeconomia. Ao todo foi 9,5 milhões de reais entre março do ano passado e março desse ano. Metade desse recurso, 55%, veio já destinado com alguma relação que já existia com os projetos e poderia, então já a gente só facilitou para que acontecesse, destravou o desafio de gestão, que as empresas não têm mais isso, quando fazem um aporte com a gente pode acompanhar os projetos. Metade, então, e os outros 45% a gente está apresentando agora o banco de projetos que o IDESAN tem, que está no nosso site novo agora, que a gente está lançando também disponível para acessar, www.bioeconomia.org.br. Então, a gente vai estar, daqui a pouco vai passar a página para você, vai compartilhar a página aqui. Desses recursos, então, já destinados, que a gente começou o projeto. Um dos projetos é frente a esse drone de monitoramento e controle de incêndio, planejamento no combate a incêndio dele. Outro projeto que aconteceu, que é um produto muito interessante, de alto valor agregado também, foi chamado uma linha chamada Energetic Face, que traz os produtos de copaíba, a partir da base de açaí e copaíba, uma linha de creme facial de limpeza e cuidados com a pele, né, principalmente com o rosto. Então, é um processo inovador, já saiu com selo orgânico, foi produzido pela Simbiose Amazônica, incubada no CID, saiu com selo vegano, desculpa, não orgânico, e já apta para o selo halal, para atender o mercado árabe. Então, foi bastante ousado eles avançaram bem, e a gente espera agora também fazer essa contribuição, estou extrapolando aqui minha parte, essa contribuição no Covid. A gente tem hoje 9 projetos que foram apresentados para a gente por ICTs, estamos fechando a documentação para apresentar para a SUFRAMA e aí apresentar para as empresas para tentar sensibilizá-las para que elas invistam em soluções tecnológicas e inovações para contribuir com essa realidade que a gente está enfrentando do Covid. Então é isso, a página nova do IDESAN, www.bioeconomia.org.br, o Programa Prioritário de Bioeconomia tem todas as informações lá disponíveis para acessar, ver como é que foi nosso histórico de atuação esse ano e a continuidade dessas relações com as empresas, com as ICTs, buscando essa ponte de forma facilitada. Primeira rodada é isso, obrigado. Perdi 1 minuto da próxima. Legal, obrigado, Carlos. O bom é que a gente vai alterando aqui a dinâmica da nossa conversa à medida que avançamos. Eu já queria propor aqui a primeira mudança. Eu tinha 2 perguntas para cada palestrante, mas eu acho que eu vou dividir aqui em 2 blocos, na verdade. Eu tenho uma pergunta mais genérica que eu gostaria de direcionar para o Denis e para o Henrique, e uma pergunta que eu gostaria de destinar, bem focada no arcabouço de incentivos fiscais e pesquisa e desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, que eu gostaria de destinar ao Felipe, ao Alcimar e ao Carlos. Então, Denis e Felipe, o que eu queria pedir para vocês responderem bem rapidamente, para a gente poder abrir para um debate com os demais participantes. Vocês 2 mencionaram o quanto que a dinâmica atual da economia e do Covid-19 está afetando a capacidade de resposta ou de ação dos governos em geral, para controlar o desmatamento, e tudo indica, né, os números já estão apontando para isso, o monitoramento dos desmatamentos nos últimos meses já aponta para um ano recorde em termos de desmatamento na Amazônia. E, geralmente, a resposta que se dá é essa mesmo, né, que você falou, Denis. Exército, comando e controle, muita ação governamental pesada. É o único jeito que a gente vê resultado a curto prazo no controle do desmatamento. Mas acho que esse é um tema que se repete de tempos em tempos, né? Então parece que a gente está enxugando o gelo.
E eu acredito muito que o único jeito de uma solução permanente é criar uma agenda econômica, né, em torno do uso sustentável dos recursos naturais e das florestas da Amazônia. A pergunta que eu faço para vocês é como é que a gente sai desse ciclo, ou quebra o ciclo, como o Denis estava falando, de fazer com que a conservação da floresta deixe de custar, que é isso, né? Mobilizar uma operação do Exército, mobilizar uma operação da Polícia Federal, do IBAMA, custa caro, custa muito dinheiro. Como é que a gente sai de uma operação de custo para uma operação de geração de emprego, geração de receita? Como é que a gente fomenta negócios que, além de gerar emprego e receita, consigam criar soluções permanentes para os problemas sociais e ambientais mais urgentes da Amazônia? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês dois e peço para o Denis começar. Tentar ser bem rigoroso, tá, Denis e Henrique? Tentar manter uns 2 minutos, se possível. É meio curto, mas vai ter mais debate no final. Ok, eu vou primeiro. Eu vou dar 3 pontos, né? 3 dados para reflexão, né? Primeiro, na época que eu estava no governo, e isso ainda é verdade hoje, nós temos muitos municípios cuja arrecadação de ICMS ou é zero ou é uma centena de reais ou coisa assim. Isso simplesmente indica uma economia completamente informal. Isso quer dizer que todos os peixes vendidos nessa economia provavelmente foram capturados de forma ilegal e vendidos de forma ilegal. Toda a produção agrícola foi ilegal. Tudo o que aconteceu ali, todos os produtos vendidos, todas as televisores vendidos que vieram de outro local também ocorreram de forma ilegal e informal. Nossa economia no interior ela é absolutamente, completamente informal. Um segundo item. O Henrique deu o exemplo da agricultura de várzea. E meu avô, o professor Samuel Benchimol, sempre mencionava a agricultura de várzea como uma grande oportunidade, como uma frente de grande produtividade. Que eu saiba, a agricultura de várzea é toda ilegal. Ninguém tem título daquela terra, principalmente porque aquela terra é terra de marinha. E mesmo, talvez, quem tenha a permissão de usar, e eu suspeito que não há nenhum, isso aqui nós estamos tratando de uma agricultura muito básica, de uma agricultura sem tecnologia, que não usa, digamos, as melhores práticas da agricultura moderna. Então, é aquela economia da pobreza, economia que não vai mudar a realidade, a pessoa talvez se alimente razoavelmente bem e talvez tenha um pequeno surplus para vender, mas isso não vai transformar nada na região. Nossa várzea é ótima, mas não é grandemente produtiva como deveria ser, como eu acho que qualquer pesquisador que entenda o valor daquela terra sendo alagada todo ano pelo Rio Amazonas deveria ter. E o terceiro ponto quando eu já investi algumas vezes em manejo florestal sustentável. As 2 vezes foi a falência, tentando seguir todas as regras em meio a muita burocracia. Mas eu vou dar um dado. Madeira ilegal em Manaus, o metro cúbico custa R$100. Madeira legal em Manaus, o metro cúbico custa R$700. 7 vezes mais. Aí você vai pensar, puxa vida, é muito melhor ter madeira legal do que madeira ilegal. E você teria razão. Mas veja a evidência. A evidência é que em Manaus tem uma abundância de madeira ilegal e bem pouca madeira legal. Por quê? Se vale 7 vezes mais ter madeira legal, as pessoas escolhem produzir madeira ilegal. Pode ser que elas sejam mais pessoas. Eu suspeito que esse não é o caso. As pessoas respondem a incentivos econômicos. Ou pode ser, simplesmente, que é impossível produzir madeira legalmente nesse estado, e aí as pessoas fazem aquilo que está à sua disposição. Se você é pequeno, você não consegue tirar todas as licenças, você não tem título, você não consegue seguir todas as regras, você não consegue reportar tudo que é necessário ao IPAAM, ou talvez você sofra alguma pressão, digamos assim, indevida, você escolhe madeira ilegal. E é a escolha que tem sido feita. Eu acho que a resposta para esses 3 dados, o fato de ninguém arrecadar nada no interior do estado,
de toda a economia ser ilegal? O fato de que um dos recursos mais produtivos, reconhecidos há décadas, não valer grandes coisas na nossa economia. E, por último, o fato de as pessoas escolherem perder 6/7 do valor da madeira e vendê-lo ilegalmente. Se a gente consegue responder essas perguntas, eu acho que a gente tem a resposta para o que é necessário para uma economia produtiva, para que você quebre o ciclo negativo do desmatamento ilegal na Amazônia. Legal, obrigado, Denis. Poxa, eu fico frustrado aqui de saber, eu sei o destino do seu primeiro investimento em manejo florestal sustentável, mas saber que o segundo também não está indo bem me deixa realmente preocupado. Infelizmente, tem empreendimentos muito maiores, né? Eu sou um entusiasta, eu acredito que é inaceitável, na verdade, que a gente não consiga produzir madeira em quantidade. Ela é produto que todo mundo consome no mundo inteiro e a gente não conseguir transformar isso em riqueza na Amazônia é muito triste. Pelo contrário, quando a gente explora madeira ilegal, eu acho que a gente gera mais pobreza, mais problema e tudo mais. Só para te dar uma informação, não sei se você está sabendo, mas a primeira floresta nacional que foi concedida, né, dentro da Lei de Concessão de Florestas do Jamari, em Rondônia, para a empresa Amata, também recentemente foi entregue. Então, assim, realmente você vê que do pequeno ao grande tem se tentado tudo e, infelizmente, é uma cadeia de difícil solução e que, na minha opinião, concordo contigo, merece uma mudança radical na postura das políticas governamentais e órgãos de fiscalização. Depois eu quero explorar um pouco outras cadeias aqui no debate. Mas eu queria passar, então, direto ao Henrique para dar suas contribuições. Henrique, como fazer para movimentar essa economia? Como fazer negócios que são praticamente pilotos terem significância na economia regional e ajudar a conservar a floresta com incentivos positivos? Eu vou tentar não me valer da minha experiência como ex-superintendente do IBAMA, no Amazonas, e focar mais na minha experiência como estudioso da economia tradicional, né, da floresta. Mas, acompanhando a fala do Denis, que falou da questão do acesso à propriedade da terra, leva à discussão sobre a regularização fundiária, que poderia ser lida como a privatização da floresta. Se os modelos econômicos dependem da privatização dos recursos naturais, então, necessariamente, nós vamos ter que enfrentar a problemática da regularização fundiária, né, porque para a floresta ser propriedade de alguém, a terra onde ela existe sobre tem que ser de alguém. Então, essa é uma questão importante, não vai dar tempo para a gente conversar, mas esse debate está acontecendo ali ao lado, com as propostas do atual governo federal de flexibilização dos processos de regularização fundiária da Amazônia. Como tornar uma base econômica da biodiversidade uma alternativa suficientemente boa e robusta, né, para quebrar o ciclo de uso predatório dos recursos naturais. Eu acho que a gente tem que olhar com cuidado essas possibilidades, porque o desenvolvimento tecnológico não necessariamente conduz a uma poupança de recursos naturais, né? Mais capacidade de explorar os recursos pode significar que nós vamos usar de modo mais eficiente, mas ainda predatório, da floresta. Eu não vou discutir com o grupo agora a minha visão sobre a indústria da madeira, de florestas nativas, mas eu acho que ela é um excelente exemplo de como as taxas de renovação dos recursos naturais têm uma dinâmica muito distinta das taxas de renovação do capital. Quer dizer, quanto tempo demora para uma árvore crescer, né, comparado com quanto eu ganho se eu usar o dinheiro no mercado especulativo. Então, os tempos da bioeconomia, essa bioeconomia baseada na extração dos insumos como matéria-prima, tem uma outra dinâmica. Agora, a bioeconomia que vai na floresta e copia, né, uma fórmula, né, uma sequência de DNA, essa não precisa da floresta. Ela vai lá uma vez, copia e transforma tudo isso, né, dessa informação genética. É disso que a gente está falando? É essa bioeconomia que usa a vida, as formas de vida como modelo para desenvolver processos industriais, ou uma economia que usa a floresta como produtora de matéria-prima? Isso são coisas tão diferentes que a gente não pode achar que está falando da mesma coisa. Eu acho que vocês criaram esse novo conceito de bioeconomia, e vocês estão forçando a barra, juntando
essas grandes pontas de desenvolvimento com base na informação genética da vida, que não são necessariamente a mesma coisa. Então, eu vou voltar a um tema mais anterior, que é a proteção das florestas nativas, né? Elas são fundamentais para o equilíbrio climático e para a sobrevivência das populações tradicionais. A gente pode abrir mão disso tudo, né? Plantar açaí, tira a floresta amazônica e planta açaí e vai chamar isso de bioeconomia? Bom, não resolveu nem o problema da conservação da biodiversidade, nem a manutenção das florestas como um serviço climático. Mas você vai chamar isso de bioeconomia. Então, eu fico mais com dúvidas do que com respostas. Obrigado. De fato, o termo de bioeconomia ele leva a muitas dúvidas, né? Inclusive tem se discutido de criar um termo de bioeconomia para a Amazônia, já que, segundo boa parte da bibliografia, a bioeconomia é todo tipo de atividade que tem como base recursos biológicos. Então, em tese, a agricultura convencional pode ser empacotada também como tema da bioeconomia. É mais uma excentricidade ou necessidade de adaptação dos termos para a realidade da Amazônia. Mas eu queria passar direto para o Felipe, em seguida o Alcimar e depois o Carlos, para essa questão, né, que eu levantei aqui, que é como alavancar mais investimentos para a área de bioeconomia, ou para negócios que ajudem a conservar a floresta, ou negócios que vão interiorizar a economia do Amazonas, por exemplo, muito se usa esse termo também, já que atualmente eles são muito poucos, né? O Carlos deu aí o número de 9,5 milhões, foi tudo que se levantou para o Programa Prioritário de Bioeconomia no último ano, e a estimativa que eu tenho, talvez o Alcimar corrija, que o total arrecadado no ano passado, eu imagino ter sido em torno de 800 milhões. Então dá menos de 1% do total indo para a bioeconomia. Como é que a gente aumenta essa porcentagem? Como é que a gente, de fato, ganha tração para girar a chamada bioeconomia no marco da Zona Franca? Felipe, pode começar, por favor. Pois esse realmente é um desafio importante, né, Mariano? A gente trazer, eu acho que um dos pontos, a gente tem que pensar de diferentes maneiras, que é do lado da academia, onde nós precisamos fazer projetos também que tenham uma aplicação mais fácil de ser entendida por quem pode financiá-lo. Eu acho que a gente, mostrando agora esse momento, né, a gente está explorando diversas possibilidades. Quer dizer, a gente está vivendo uma situação, já trazendo o exemplo para a Covid, a gente está vivendo uma situação que o mundo inteiro não sabe ainda como lidar. A gente está lidando com uma doença extremamente grave, nova, com 5 meses desde a primeira da revelação, né, do governo chinês, do que a gente estava circulando. Então, acho que a gente tem que pegar esse exemplo e mostrar que a gente precisa juntar diferentes atores, a academia em diferentes áreas de pesquisa, biológica, médica, engenharias. A gente consegue dar saltos na ciência quando a gente usa abordagens multidisciplinares. A gente vem trabalhando com isso e eu continuo acreditando que esse é uma área importante porque são diferentes maneiras de ver a ciência, né? E é muito interessante a nossa experiência com isso. Às vezes a gente está discutindo com engenheiros, com físicos, projetos que envolvem equipamento, envolvem parte biológica e de eletrônica, e algumas coisas para eles é extremamente fácil, para a gente acha que isso é muito difícil. Então eu gosto dessa abordagem multidisciplinar, e também nós temos que aprender a divulgar esses produtos, né, para que a população, de uma maneira geral, e os investidores, sejam eles privados, governos, de todos eles, entendam a importância daquela pesquisa. Então acho que é um aprendizado para todo mundo, para a academia e também para aqueles que podem financiar. Sim, a gente pode ter produtos bons feitos no Brasil, usando a estratégia da bioeconomia feita no Amazonas, e vamos pensar nisso, que isso pode evoluir para todo mundo. Legal, obrigado, Felipe. Vou passar direto para o Alcimar e para o Carlos tentar manter em 2 minutos, que a gente ainda tem 20 minutos para tentar debater com uns mais de... Eu vou ser pontual nas minhas colocações, tá? Nós já vem, né, nessa atual gestão
realizando ações exatamente que possam promover a bioeconomia na nossa região. Eu vou só citar algumas. A primeira delas os Protexos, né? Os projetos, perdão, são os Procovid. Então, os Procovid, qual é o grande objetivo? Se assim nós conseguirmos, inclusive isso está dentro da portaria, que é a gente criar impactos duradouros dos projetos de enfrentamento ao Covid, quais sejam, de tentar atrair para a nossa região uma indústria bioquímica e farmacoquímica, que por meio dos projetos possam se instalar aqui na Zona Franca de Manaus, com isso utilizando alguns produtos ativos da biodiversidade como forma, por exemplo, de enfrentamento. Nós temos recebido projetos da área acadêmica e também das instituições de ciências e tecnologias privadas nesse sentido. Então, a gente pensa que uma das iniciativas de fomentar a bioeconomia, uma das áreas da bioeconomia, seria os Procovid, são os projetos de enfrentamento ao Covid. Também nós já tínhamos visualizado esta oportunidade desde que a atual gestão da Frama chegou, e de nós fazermos 2 portarias que possam regulamentar particularmente alguns investimentos na área de sustentabilidade. Nós não tínhamos nada na área da lei de informática que pudesse receber investimento. Então, a portaria dos projetos tecnológicos, ela traz, inclusive, algo novo, que é o selo Amazônia. Então, nós estamos criando dentro da SUFRAMA e dentro da portaria um selo Amazônia, que a empresa, juntamente no convênio, juntamente com a ICT, pública ou privada, que iniciar um projeto considerado projeto tecnológico com viés de sustentabilidade, ela já consegue ganhar um selo, tá? Que ele vai se perpetuar ou não à medida que o projeto for desenvolvido e concluído conforme os seus resultados propostos, né? Então, este selo, a gente tem uma visualização de que ele poderá, inclusive, atrair para a nossa região fundo de investimento de participação, por meio da Comissão de Valores Mobiliários brasileira, que são instrumentos de aporte de recursos no país seguros para os investidores externos. Então, o selo dará esta condição, e a legislação que se está fazendo, que já se tem, a gente está melhorando, ela permitirá esses investimentos por meio de fundo de investimento de participação, particularmente, a gente está falando aqui da área de sustentabilidade, mas também dos outros tipos de projetos, tá? Também a gente tem a possibilidade de que, com essa portaria das ICTs públicas, que as ICTs públicas, por meio da utilização de fundações de apoio de todo o Brasil, elas possam ter uma melhor aplicabilidade do recurso que está sendo destinado. Então, a gente tem obrigatoriamente 60 milhões para investir, por exemplo, como eu falei, em INPA, em Fiocruz, Fundação Medicina Tropical, tá? Hospital Getúlio Vargas, a gente está buscando que ele se credencie, o SECOM também. Tá? Então, essas áreas elas poderão utilizar áreas biomédicas, assim como também as instituições públicas de nível federal e estadual que trabalham com sustentabilidade poderão desenvolver projetos, e aí as parcerias entre público e privado, nós esperamos que elas sejam fomentadas, entre o IDESAN com o INPA ou outras ICTs que tenham o viés de sustentabilidade. Tá? E, por último, ponto para terminar a minha fala, também nós temos, dentro da proposta que nós temos buscado junto ao Conselho da Amazônia, nós temos 2 propostas que fazem referência à revisão dos critérios do CIGEM, tá? No que diz respeito ao acesso ao patrimônio genético e também no que diz respeito sempre esqueço as contribuições que têm que ser feitas às populações tradicionais detentoras do conhecimento tradicional. Tá? Então, a gente tem uma agenda junto ao Ministério da Economia e junto à Vice-Presidência da República para que possamos discutir com o Ministério do Meio Ambiente a lei de acesso ao patrimônio genético, para que ela possa facilitar, como, por exemplo, o acesso a madeiras, para que possa facilitar, por exemplo, o acesso ao patrimônio genético com as retribuições necessárias às populações que têm o conhecimento tradicional associado dentro das suas comunidades, e elas possam receber o retorno. E o grande retorno disso, já corroborando com o nosso professor, é de que a floresta seja mantida em pé, mas que a legislação traga essa condição de legalidade a este processo e não de informalidade, para que a floresta seja mantida em pé, sempre pensando com a ideia de conservação e, é claro, a ideia de preservação ela sempre existirá,
mas buscando sempre a ideia de conservação, ou seja, o uso sustentável da floresta, da nossa biodiversidade. E aí também dentro desse contexto de revisão de legislação, também nós estamos propondo a revisão da legislação que diz respeito ao crédito de carbono, tá? que é a lei 11.284 de 2006, que ela traz restrições ao uso sustentável da floresta pública. Então, o crédito de carbono hoje, que exatamente é manter a floresta em pé e vamos dizer assim, e a empresa pagar pelo ar produzido pela floresta, pelo carbono que ela consome e retém por meio das suas árvores, ele fosse mais, chegasse a nível de negócio. Tá? Para isso, há que destravar a legislação e nós estamos atentos a isso. Tá? Então, seriam essas considerações bem rápidas e objetivas que nós teríamos para fazer a respeito de como forma de alavancar a bioeconomia na nossa região. Obrigado. Obrigado, Alcimar. Vou passar para o Carlos para finalizar, tentar manter aí rápido, que a gente tem ainda uma rodada de perguntas da página 22 e os demais participantes. Legal, estou me ouvindo bem. Obrigado. Eu vou também, o tema é muito amplo, as oportunidades, as discussões é muito ampla, eu vou focar um pouco como o Programa Prioritário de Bioeconomia está se apresentando para as empresas. A gente tem um potencial do recurso que o Mariano citou, né, da ordem de 700 milhões de reais em média de recursos, só que na atenção às empresas não somos a primeira atenção, porque as empresas focam no seu core business para desenvolver pesquisa, desenvolvimento e inovação em suas próprias agendas. Então, a gente montou um contexto nesse primeiro ano de aprendizado com a relação com as empresas, a gente montou um contexto de aproximações, de oportunidades de aproximação. Primeiro é relacionado a uma visibilidade mesmo, ele apoia, porque ele está na Amazônia e ajudar a desenvolver o interior e outras cadeias produtivas e novas biotecnologias é importante, então que ele trabalhe com isso, com um retorno disso dado em visibilidade, então divulgar os resultados deles para que eles possam usar para o público dele, para o nosso público reconhecendo o trabalho que ele está feito. O segundo é as soluções para as empresas, então aí o ProtecSUS entra perfeito com as demandas das empresas relativas ao tratamento de resíduos, à inovação tecnológica, a novos insumos, bioinsumos, a ferramentas de gestão do ambiente, né, ou da biodiversidade que eles convivem ali no ecossistema deles, é traduzir em soluções para as empresas, atender as empresas gerando soluções a partir da bioeconomia, do acervo de pesquisadores e CTs em negócios de impacto que estão aqui na região, né? Estão trabalhando aqui na região. E o terceiro item é propor também que eles sejam investidores, uma carteira de investimento, que eles apoiem novos negócios e vejam como resultados o investimento que ele está fazendo, que pode ser formado, que pode ter a participação nos resultados da inovação que ele está desenvolvendo, ou ele pode ampliar a sua cadeia produtiva. Tem grupos locais que não só têm indústrias no Polo Industrial de Manaus, mas também fazem outras coisas, então podem diversificar sua carteira de investimentos para trabalhar. Então é nesse aspecto que a gente tem tratado com as empresas, né, e colhido os resultados. E os nossos primeiros resultados que vieram foram proporcionais. Um projeto direcionado para retorno, foi um investimento para poder colher resultados junto com o desenvolvedor da ideia, e o outro projeto no retorno de visibilidade. Então, no propósito que tem acontecido agora, dos resultados que já concluíram, né, no andamento. Outras coisas em negociação ainda. Então é isso. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Eu vou passar direto, então, para o Sérgio Deodato, jornalista da página 22, do Valor Econômico e parceiro aí também em várias frentes, que ele, então, por favor, direcione suas perguntas para todos os participantes e eu vou selecionar, enquanto isso, algumas perguntas que o pessoal fez no chat. Sérgio, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de participar e como parceiro desse importante debate. Agradecer em nome da página 22. A gente vai fazer uma reportagem fruto aí dessa conversa. E eu gostaria, Mariano, de já compor sintetizar duas perguntas numa só, já para ajudar a dinamizar o debate. Aí eu volto numa questão
já foi levantada anteriormente, o Brasil deverá ser um dos únicos, né, se não o único país do mundo onde as emissões de carbono vão subir durante a pandemia por causa do desmatamento e das queimadas, né? Uma expectativa do desenvolvimento de uma bioeconomia amazônica está convivendo com essa realidade, quer dizer, vivendo com a realidade de simplesmente não existir floresta, né? A outra questão associada a essa é o Congresso Nacional deverá retomar em breve a pauta da reforma tributária. Como essa reforma no âmbito da Zona Franca de Manaus poderia contribuir com o desenvolvimento da bioeconomia amazônica? Poderia contribuir ou poderia atrapalhar, né, essa continuidade da Zona Franca de Manaus e consequentemente, a perspectiva dos incentivos também para a bioeconomia da Amazônia? Então, essas duas questões iniciais, Mariana. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado, Sérgio. Eu vou passar, então, diretamente para o Denis. A gente vai seguir a mesma ordem e peço para tentar ser bastante objetivo. Opa, bem, primeiro na questão de como lidar com a questão bioeconomia versus desmatamento. Eu acho que você está lidando com dois temas diferentes em prazos diferentes. No curto prazo, sinceramente, não há muito o que fazer fora mandar o exército lá tentar parar desmatamento. O sistema está posto, os incentivos estão postos e os incentivos são claramente para desmatar ilegalmente. Se ninguém é dono da terra e se não tem ninguém vigiando e se não tem nenhuma outra alternativa econômica, é isso que vai acontecer. Eu gosto de lembrar de um caso. Eu servi no governo do estado do Amazonas como secretário de planejamento de 2007 a 2009. Em 2007, tinha uma cidade chamada Tailândia, no Pará, que foi a de maior desmatamento. E aí se fez mais ou menos o que está se fazendo hoje, mandar o exército para lá. O exército não foi bem recebido em Tailândia. O exército foi lá para fechar as madeireiras da cidade, que utilizavam madeira completamente ilegal das áreas ao redor, que ou eram terras da União ou eram terras com título disputado. Essa era a economia da cidade. O exército foi lá, conseguiu fechar as madeireiras? Conseguiu, durante 2 meses. O exército não vai ficar posto em Tailândia, digamos, vigiando madeireiras. Esse não é o papel dele. Então, depois de 2 meses, o exército foi embora e tudo voltou ao normal. Esse é o sistema que nós temos ainda hoje. Esse é o sistema que está posto. Esses são os incentivos que se tem. Isso não mudou, infelizmente, de 2007 para cá. Não há de se esperar um resultado diferente. Quando a gente trata de bioeconomia, eu acredito que a gente está tratando de tudo no que diz respeito ao médio ou longo prazo. No curto prazo, é um sonho, mas eu não vejo as condições hoje para que um empresário, e eu garanto a vocês, eu já tentei várias vezes, já financiei várias startups que tentaram fazer, digamos assim, atividades sustentáveis na Amazônia. Nenhuma delas teve sucesso, 0 de sucesso. Pessoas bem qualificadas, pessoas estudadas, 0 de sucesso. Para mais de 5 startups. Então, eu acho que assim, o que nós temos hoje ok, lida aí, manda o exército. Mas o que nós estamos querendo construir é algo que nos permita dizer, daqui a uma década, talvez, que a economia da Amazônia é próspera e ela não gera os incentivos para o desmatamento ilegal. Esse simplesmente não é o caso hoje. A segunda pergunta é ligada à Zona Franca de Manaus. Veja, o modelo Zona Franca de Manaus ele é um modelo com muitos riscos. A indústria ela é um segmento da economia que tende a ter menos importância no futuro. Nós vemos isso nas principais economias do mundo, os mais ricos estão ligados a serviços e outras atividades econômicas. Além disso, essa, digamos, tempestade perfeita do Covid está, na minha visão, enfraquecendo a economia de Manaus e expelindo as pessoas para o interior. Então, nós já vamos ter o experimento natural de uma Zona Franca enfraquecida e quais as consequências disso para desmatamento. Eu acho que isso aqui deve ficar claro nos próximos 2 a 3 meses.
O que há de se fazer? Eu não tenho certeza. Se quiser, pode mandar mais exército. Eu acho que o exército não quer sair lá da Praia Vermelha e vir para cá, para o meio da mata, evitar que as pessoas desmatem. Esse é um sistema ruim que vai ser exacerbado por um Covid que vai arruinar parte da economia que estavam sustentando esse modelo. Nos anos 2010, coisa assim, aquilo funcionou em meio a uma situação muito específica, que era maior monitoramento, maior policiamento, mas também um volume enorme de transferências de pagamento, de Bolsa Família, de aposentadoria rural, de todo tipo de transferências verdes, tanto para as pessoas quanto para os municípios e para os estados. Isso, na crise de 2015, 2016, acabou, e agora, com essa crise, também não volta mais. Então, eu não vejo alternativa a sermos inteligentes e construirmos um sistema que é tanto próspero do ponto de vista econômico e social, equilibrado politicamente e que seja sustentável também. Obrigado, Denis. Vou passar direto aqui para o Felipe. Desculpa, Henrique. Obrigado. Realmente, eu queria falar dessa retomada da curva de desmatamento durante a pandemia de Covid. A gente tem uma experiência de 2004 a 2012 com uma redução para lá de significativa das taxas, vou falar de desmatamento em si, né, que é um dos indicadores para a mudança no uso do solo na região. Então, a gente precisa olhar, naquele momento, a importância que teve as modificações na legislação, nos decretos regulamentadores, que deu mais força para os órgãos do CISNAMA em fazer a fiscalização das florestas públicas na região. E certamente teve um papel importante. Naquela época, passamos a adotar geotecnologias para monitorar a floresta, o que aumentou muito a eficiência e a efetividade da fiscalização. Claro, junto com outras medidas estruturantes, etc. Então, a gente tem uma crise econômica e depois uma crise política que se alastra até o momento. E o que eu penso sobre essas ondas da sociedade brasileira que se volta a usar de modo mais intensivo as explorações predatórias da floresta, tem sim muito a ver com o ambiente macroeconômico. Para haver desmatamento, é necessário que as pessoas, os agentes econômicos, se desloquem para essa fronteira e intensifiquem as ações de derrubada da cobertura nativa. Por que ele faz isso? Eu penso que é a busca de capitalizar-se. Ou para uma capitalização de imediato, ou para a ocupação especulativa da terra. Porque se não tem dinheiro, eu tenho que criar uma nova forma de dinheiro. O dinheiro vem da possibilidade de eu revender essa terra ocupada futuramente. Porque ninguém, acaba de se ver, ninguém vai ficar, como se disse aqui, rico vendendo a madeira, ninguém vai ficar rico como? Vai crescer como? Qual o interesse econômico em derrubar a floresta e ocupar? É a terra, não é a floresta, né? Para depois especular essa posse, essa propriedade. E sempre na expectativa de que em algum momento no futuro o governo vai perdoar tudo e regularizar a terra, como vem fazendo ao longo das décadas. Então, assim, a pergunta foi como interromper esses ciclos. Eu não sei, mas eu posso beber da experiência do passado. Tirando a influência do ambiente macroeconômico nacional e internacional, a gente tem sim a presença dos órgãos de fiscalização e que executam a política ambiental mais firme na região. Além, claro, de uma atuação dos governos locais, menos importante, mas pelo menos sintonizadas com a ideia da proteção da floresta. Não serão as pessoas desempregadas da Zona Franca de Manaus, Denis, que vão desmatar a Amazônia. Me perdoe, mas eles não são os agentes desse desmatamento. São outros atores sociais. Obrigado. Vamos passar direto. Eu vou parar de fazer intermediação, Samuel. Você pode já ir abrindo o microfone dos próximos, à medida que eles entram, para economizar tempo? Agora nós vamos com o Alcimar.
sempre com ideia. O assunto é bem vasto. Como disse, eu vou procurar ser sempre pontual nas minhas colocações. Tá? Sobre a questão da redução da floresta por meio de queimadas ou discussão a nível Congresso, tá? Eu não entro nesse mérito político, não entro no mérito ideológico, tá? Eu apenas indico pontualmente ações que a SUFRAMA, como órgão de desenvolvimento regional para a região da Amazônia Ocidental e Amapá, está realizando. Tá? Então, nesse sentido, tá? No que diz respeito à manutenção da floresta, o nosso entendimento de SUFRAMA vai pela ideia da regularização fundiária. Tá? A gente entende que uma boa regularização fundiária permite com que as pessoas cuidem melhor da sua terra e permite também que ela tenha um uso sustentável dessa terra. Tá? Aí vão outras iniciativas que estão dentro da SUFRAMA, como, por exemplo, participação no fórum de indicações geográficas e marcas coletivas, ou seja, para certificar aquele produto oriundo daquela área de potencial da biotecnologia, da bioeconomia. Tá? Esse é um assunto também muito específico, a gente pode avançar muito nele, mas a SUFRAMA está pensando e faz parte do fórum de indicações geográficas e marcas coletivas. Então, dentro da regularização fundiária, isso seria permitido, além de financiamentos para desenvolvimento de projetos sustentáveis por meio do Fundo Constitucional do Norte, gerenciado pelo BASA. Tá? A gente entende também que a regularização fundiária ela traz uma atratividade maior para o conhecimento tradicional associado, no que diz respeito a dar localização geográfica aonde está aquele conhecimento e certificado por meio de uma titulação emitida pelos entes federados. Tá? Uma outra situação também em relação à questão florestal é a desregulamentação da legislação ambiental. Tá? Nós estamos trabalhando, nós temos na SUFRAMA alguns especialistas, eu trabalho mais, gosto da área, tá? A minha especialização é na área de serviços ambientais e crédito de carbono. Temos também amigos que estão na área do uso dos princípios ativos da biodiversidade. Então, nós estamos encaminhando nesse caminho de buscar uma desregulamentação dessa legislação que muitas vezes impede o desenvolvimento, impede que aquele ativo de uma comunidade tradicional, que aquele ativo de uma determinada floresta existente, seja ela de nível federal, estadual ou até municipal, ele possa ter um uso regulamentado dos seus princípios, do seu crédito de carbono, da sua madeira, etc. Tá? Então, nós na SUFRAMA trabalhamos em cima da desregulamentação e estamos buscando ações, não apenas junto ao Conselho da Amazônia, mas também junto ao Ministério da Economia, ao qual nós estamos vinculados, e também junto ao próprio Ministério do Meio Ambiente, do qual nós temos uma boa relação e parceria. Também, dentro da SUFRAMA, nós entendemos que o uso intensivo de tecnologias, como, por exemplo, satélite, drones, e até mesmo aplicativos que monitoram o desmatamento por meio de dados extraídos dessas diversas fontes, tem aí o SINDACTA, tem o CIPAM, eles realmente poderão ajudar ao melhor monitoramento, também focado, mais uma vez, naquela ideia da conservação, ou seja, o uso sustentável da floresta, e não da preservação, manutenção da floresta pela floresta, sem qualquer tipo de uso. Tá? E aí, última ideia a respeito da questão da floresta, também nós estamos agora, junto ao Ministério da Economia, nós vamos promover, já estamos já com o termo de referência pronto, um estudo das potencialidades da área da bioeconomia em toda a região amazônica. É um recurso do PNUD que o Ministério da Economia está alocando para a SUFRAMA para que nós possamos identificar essas potencialidades, mapeá-las e depois disponibilizar para que os investimentos possam ser feitos pelos diversos ministérios e também pelos recursos que possam vir oriundos aí da Lei de Informática, Fundo Constitucional do Norte, Fundo da Amazônia, etc. Tá? São essas ideias aí sobre a questão floresta. E sobre a reforma tributária, eu tenho que deixar claro aqui que Zona Franca de Manaus não é a mesma coisa que PIN, tá? Zona Franca de Manaus é um polígono e que tem as suas bordas em cima de alguns rios e paralelos, dentro do qual está situado o Polo Industrial de Manaus. O Polo Industrial de Manaus hoje, ele é o motor econômico da nossa região. Então, a reforma tributária, e é isso que tem se buscado sempre, tanto junto ao Ministério da Economia, por meio do superintendente da SUFRAMA, como também diretamente junto ao presidente e o vice-presidente da República,
é de que essas vantagens comparativas do PIN, tá, de atração de investimentos, seja de bens intermediários, seja de bens finais, elas continuem durante a reforma tributária. Então, nós temos hoje várias propostas, algumas favoráveis, outras desfavoráveis à Zona Franca de Manaus, mas as nossas interlocuções, não apenas junto ao presidente e vice-presidente do Ministério da Economia, mas também junto à bancada do Amazonas, naquilo daquilo que a gente pode fazer uma aproximação, é no sentido de que os benefícios já conquistados pelo Decreto 288 de 67 para a Zona Franca de Manaus, né, para a área da Zona Franca de Manaus, para o polígono e especificamente para o PIN, eles não sejam afetados pela reforma tributária, e nós temos feito uma área da SUFRAMA, que não é a minha, e trabalha no monitoramento dessas propostas e do andamento da reforma tributária no âmbito do Congresso. Tá? A bioeconomia, como alguns institutos têm propalado, é um instituto, eu esqueci o nome dele, tá, que já procurou a gente, tá, dizendo que a bioeconomia substitui o polo industrial de Manaus. Assim, é um ledo engano, tá? É uma ideia que está sendo vendida de uma forma errada. Esse instituto já fez algumas propagandas aqui na nossa região, então não é por aí, tá? O polo industrial de Manaus, ele não pode e não tem como ser substituído, no mínimo, nos próximos 20, 30 anos. Ele tem que se reinventar até lá, sim. Temos a indústria 4.0, tem uma série de desafios que a gente espera que os empresários possam realmente superar esses desafios e manter o nosso polo industrial, enquanto a bioeconomia, que vai demorar outros 20, 30 anos para que possa ser um vetor econômico que vai somar ao polo industrial de Manaus, ela tem a força para realmente a gente pode chegar perto do polo industrial de Manaus. Não é de hoje para amanhã, mas o que é importante, as ações estão sendo tomadas desde agora por parte da SUFRAMA para que isso seja uma realidade nos anos vindouros. Tá? E também vai aí a melhoria da normativa e outras ações, como eu já falei, a questão da indicação geográfica e das marcas coletivas, que é algo muito importante para a nossa região. A Europa toda vive em cima disso, dos vinhos, queijos, etc. Nós estamos estamos participando desse fórum juntamente com 14 ou 13 outras instituições, para que nós possamos valorizar os produtos advindos da floresta. Obrigado, aí eu me estendi um pouquinho. Obrigado, Silmar. Eu vou passar direto para o Felipe. Na verdade, eu pulei a ordem. Felipe, a palavra é sua. E já vou comunicar a todos que a gente vai ter que mudar um pouco a dinâmica. Como já estouramos o tempo, a gente vai fazer essa rodada final, depois 1 minuto de comentários finais para cada um. Infelizmente, não vai dar para fazer a sessão de perguntas e respostas, mas eu estou vendo que o chat está bem ativo. Então, pode mandar ver no debate aí no chat, enquanto a gente vai também tentando acompanhar por aqui. Felipe, sua palavra. Mariano, eu vou aproveitar o tempo, porque já sou o quarto a falar nesse assunto, então já vai esgotando um pouco e vamos tornar mais rápido. Mas eu queria chamar a atenção, né, do ponto de vista da minha atividade, do que eu faço, é que a gente ainda precisa avançar na questão de o que a gente consegue tirar mais, voltando ao exemplo lá das matas e de devastar a floresta, lembrando que a gente não conhece nada da biodiversidade, ou conhece muito pouco, para não dizer nada, a gente conhece muito pouco da biodiversidade, da fauna microbiana, o que esses organismos da floresta podem trazer para a gente de benefícios, explorando biomoléculas que eles produzem, como por exemplo, como antibióticos ou como outras substâncias. Então, a gente precisa ainda melhorar uma maneira de explorar esses recursos da biodiversidade, ainda lembrando da importância do dia de hoje, antes que a gente perca esses recursos e aí perca definitivamente o que pode ser explorado deles. Então, eu acho que a gente precisa pensar em maneiras que a gente consiga explorar melhor isso com o menor dano possível e trazendo o máximo que a gente consegue trazer, tanto da nossa flora quanto da nossa fauna microbiana, daquela que a gente nem sabe que está ali. Então, eu só queria acrescentar esse ponto dentro do que já foi falado pelos outros debatedores, para que a gente pense também naquilo que às vezes está invisível e que pode ser o maior valor que tenha naquele ecossistema. Perfeito. Obrigado, Felipe. Carlos? Oi, ouvindo agora? Então, o Felipe trouxe um elemento agora que para a gente trazer bem para a realidade, até um dos alvos das discussões sobre Covid e soluções para o Covid,
começou toda a sua história aqui na Amazônia, né, pan-americana, na Amazônia peruana. E esse conhecimento que não se tem da floresta, ou que a gente não traduz, a gente já viu acontecer historicamente aqui. A gente teve esse tema, teve a borracha que sai daqui, vai para uma gestão diferenciada e volta como solução para o mundo, né? E a gente vai perdendo. Então, ter que voltar a discutir desmatamento versus bioeconomia é realmente triste, porque parece que a gente dá ré, parece que a gente começa a avançar em alguns elementos de ordenamento ambiental, de ordenamento de uso dos recursos, com as legislações até que eu já citei aqui. Parece que a gente volta para trás de tempos em tempos e não deixa essa agenda realmente deslanchar no sentido que está previsto na legislação brasileira, no planejamento amazônico, né? Então é um pecado a gente ter que voltar sobre isso. E falta talvez outros ministérios que tragam os fundamentos, o fomento à agenda econômica, não somente a agenda de comando e controle, mas a agenda de fomento de uso sustentável e ordenamento ambiental conciliados. Aí eu acho que, vindo para o nosso programa prioritário de bioeconomia, de novo, para a agenda da bioeconomia que estava trazendo, até quero reforçar, de novo, um dos temas que a gente falou na relação com as empresas. A gente abriu o ano passado um banco de projetos, que veio 73 propostas de projetos para novos produtos, processos e serviços da bioeconomia. E a gente tem apresentado isso para as empresas. Então, às vezes, tem dado certo, algumas agendas dessas têm dado certo, a discussão agora com o Covid brecou bastante, mas é uma hipótese que o IDESAN já fazia ao se apresentar para ser coordenador do Programa Prioritário de Bioeconomia. Existe conhecimento ávido a virar produtos, processos e serviços na Amazônia já estabelecida, né? E a gente precisa fomentar. E o dinheiro, a definição do que pode ser apoiado pelo Programa Prioritário de Bioeconomia e pela Lei de Informática como um todo, é pesquisas que gerem novos produtos, processos e serviços. Então, você não pode ter pesquisa básica, ter outro tipo. É um direcionamento de financiamento muito bom, muito olhando para esse final de conhecimento ávido para virar novos negócios, né? Se consolidar com novos negócios. E para completar, de novo, aquela questão, acho que vocês estão vendo no site aqui do Programa Prioritário de Bioeconomia, eu vou só completar uma fala aqui, depois a gente pode passar nas páginas aqui para entender um pouco mais como é que ele está exposto. Acho que a gente não pode isolar a Amazônia, não. Ou você faz algo na Amazônia, ou você não faz, você está longe daqui. E aí, conexão Polo Industrial de Manaus, né, uma cidade grande, urbana desse jeito, a relação de serviços que também pode perpetuar, prestar serviços para a floresta, na floresta, para os proprietários florestais, mas também prestar serviços para negócios daqui. E aí eu ligo um pouco desse tipo, tecnologias de monitoramento, tem necessidade de monitoramento ambiental na floresta, na cidade, nas indústrias também. Isso pode ser usado para que seja o chamariz, a solução local daqui para a cidade, para aquela coisa específica, mas que seja desenvolvida não só como uma academia, como um conceito, mas como um novo negócio, uma startup que presta esse serviço na cidade, presta para a indústria e vai prestar depois na floresta também para outras tecnologias. Então, isso a gente trazer novas tecnologias, trazer novos parceiros para se desenvolver junto, quem já está avançando com a biotecnologia de outras agendas, né? A biomedicina, todos os elementos de bioinsumos também para abastecer o Polo de Manaus. A gente tem diversas oportunidades, sim, e a gente precisa manter o otimismo. Não pode, apesar do cenário que a gente está, a gente precisa manter o otimismo porque tem bastante coisa desenhada, tem coisa regulada, estruturas reguladas para acontecer, e a gente merecia deslanchar mais fortemente com essas agendas. Espero que os investimentos de P&D da SUFRAMA, não podem ser os únicos, mas que eles sejam um dos atores aptos para essa promoção do uso, da gestão e uso sustentável da biodiversidade amazônica. Obrigado. Obrigado, Carlos. Bom, gente, infelizmente a gente não vai ter tempo para fazer um debate, mas eu vi que vieram várias perguntas, o pessoal interagiu bastante no chat. Eu queria encerrar dando 1 minuto de palavras finais. Quem quiser fazer em 30 segundos é bem-vindo também.
para que a gente possa proceder com o encerramento do debate. Então, seguimos aí a ordem: Denis, Henrique, Felipe, Alcimar e Carlos. E eu já não vou fazer a transição. Samuel, peço para ser ágil aí na transição de microfone. Bem, ok. Só para encerrar, a mensagem que eu gostaria de deixar é que o desmatamento, ninguém acorda de manhã pensando, olha, hoje eu vou desmatar, hoje eu vou causar danos ao meio ambiente. A pessoa acorda de manhã e vai se engajar em uma atividade econômica em geral. E essa atividade econômica, ela tem um efeito colateral de causar desmatamento, em geral, ilegal. E se a gente não conseguir reconstruir essas atividades econômicas na Amazônia de forma a não causar esse efeito colateral, nós simplesmente vamos ficar nessa história de a cada 10 anos pressão internacional, leis mais rígidas, mesmo a discussão. Me entristece que em 2007 a discussão era igual, era exatamente o mesmo tema. Eu acho que essa discussão aqui, infelizmente, ela poderia ter acontecido em 2007, mas nós estamos em 2020 e continuamos com a mesma conversa. Isso aqui é um sistema com incentivos econômicos ruins, e você precisa pensar em que incentivos econômicos dá. Isso não é só policiamento, isso não é só monitoramento, isso aqui é entender como é que você faz para que as pessoas prefiram se engajar em atividades sustentáveis. Essa não é uma resposta simples. Eu tenho certeza que toda madeira na Amazônia, toda pessoa que vende madeira na Amazônia adoraria vender o metro cúbico por R$700. Mas eles fazem a escolha de vender por R$100. Por quê? É preciso que tenha uma boa resposta para isso. Se você não consegue responder essa pergunta, eu acho que você não consegue começar a abordar o problema do desmatamento na região. Obrigado. Sou eu? Quero usar esse 1 minuto para render uma homenagem ao meu professor de microbiologia, professor José Aldair Pereira, que criou o primeiro laboratório na minha faculdade para pesquisar princípios bioativos de origem microbiana há 30 anos atrás, né? Que assim existe uma parte da academia amazônica, amazonense, que também entende, aposta, né, no potencial da economia de bases biotecnológicas e que trabalhou duramente para isso e continua trabalhando duramente para isso, mas eu quero lembrar também que os países que conseguem ter uma economia desenvolvida e altamente independente tecnologicamente, a indústria emprega os doutores. Uma porcentagem grande dos PhDs estão diretamente trabalhando na indústria. E a cooperação entre a indústria, ou seja, o setor empresarial e as universidades, se dá no outro patamar. Então, assim, eu acho que vai ser necessário também nós pensarmos como que a iniciativa privada irá importar também para dentro dos seus quadros os doutores. O Brasil já tem um modelo do doutorado profissional, quem sabe isso seja um caminho, e eu gostaria de pensar junto com os colegas, né, essas formas mais inovadoras, mais sustentáveis e duradouras da cooperação entre a pesquisa científica, a biotecnologia como parte da produção acadêmica e a transferência tecnológica. Alguma coisa, um link aí, alguma coisa acho que está faltando. Eu sei que há muitos colegas envolvidos nessas iniciativas, nas incubadoras de empresas, etc. Mas e o grande capital? As grandes empresas, como os grandes conglomerados, vão investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia também. Acho que a Universidade do Amazonas, o INPA, a Fiocruz, o IFAM, todo esse conjunto de instituições de ensino e pesquisa que estão trazendo a sua contribuição para essa nova onda da bioeconomia são apenas um elo, né, desse processo de transformação da base tecnológica da economia na Amazônia. Muito obrigado.
Eu queria finalizar também, primeiro agradecendo o convite para participar desse evento e agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui nessa transmissão. Reforçar as palavras do Henrique, foi muito interessante, muito forte, né, Henrique, você falar isso. A gente tem que aproximar a academia da ponta, né, de quem está produzindo, de quem está fomentando a pesquisa no Brasil, que essencialmente, na grande maioria, é fomentada com recursos do governo, seja federal, estadual. Então, a gente precisa aproximar isso mais, respondendo aquilo que é a necessidade. E eu volto para o que eu comentei anteriormente, né? A gente não sabe, certamente a gente não sabe ainda o potencial todo que nós temos, do que nós temos na floresta, não é daquilo que é visível, daquilo que é invisível. Voltando de novo nessa questão dos bioativos microbianos. Então, tem muita coisa ainda para a gente explorar, tem muita coisa para a gente fazer. E nós que temos que fazer isso. Senão alguém vai fazer no nosso lugar, né? Vai explorar, vai conseguir recursos disso, e acho que a gente tem que pensar no futuro nisso, de envolver a bioeconomia se a gente conseguir trazer uma valoração desses produtos maior do que devastar a floresta, isso vai ser essencial para gerações futuras e para a nossa própria mudança no desenvolvimento daqui para frente. E agradecer de novo a oportunidade, deixar um abraço para todos e para todos aqueles que estão também no enfrentamento dessa pandemia, como a gente está aqui lutando todos os dias. Muito obrigado. Eu seria um pouco ousado e, como eu li todo o chat, eu vou responder as 5 perguntas bem rápido que me foram direcionadas, tá? Primeiramente, o Dario Rodrigues perguntou sobre comunidades tradicionais. Temos, sim, ações voltadas às comunidades tradicionais. Uma delas está dentro dos Protexos. Eu convido a vocês que a próxima videoconferência pública que nós fizermos para apresentar a portaria conjunta do ministro da Economia com o superintendente da Sulframa, convido a todos para que possam escutar. Dentro da portaria dos Protex, nós temos lá a valorização das comunidades tradicionais como uma forma de incentivar projeto de bioeconomia, por exemplo, dentro delas. Tá? Uma outra ação em benefício das comunidades tradicionais é a proposta de revisão da Lei de Acesso ao Patrimônio Genético e também da lei do acesso aos conhecimentos tradicionais dos povos tradicionais. Tá? Tudo isso aí está, além do documento de origem florestal, está dentro da nossa proposta de fazer uma tratativa junto ao Ministério do Meio Ambiente, junto com a Economia, junto com a Vice-Presidência, no âmbito do Conselho da Amazônia. Tá? E aí você também perguntou, Dario, sobre políticas públicas. A gente tem uma política pública que estamos aguardando a publicação do decreto. Nós vamos mobilizar, pelo menos da área de P&D, 120 milhões com as ICTs credenciadas no CAPDA nos estados. Cada estado tem, dos 5 estados que a gente tem a área de atuação, tem as suas ICTs. Nós vamos lá pessoalmente, já estamos em contato com algumas secretarias de planejamento para que nós possamos divulgar isso e levar, inclusive, eu já falei com o Carlos Gabriel, de levar, inclusive, o PPP Bio junto conosco, porque ele tem um acordo de cooperação com a Sulframa, para que possa divulgar as ações do PPP Bio. Juliana Strobel me fez a pergunta sobre como reforçar o PPP Bio. Tá? Nós estamos, esse é um encargo praticamente pessoal, juntamente com outros companheiros, de fazer uma resolução interpretativa das 7 áreas do Programa Prioritário de Bioeconomia que constam da resolução número 9 de 2019, que é a resolução que trata do Programa Prioritário de Bioeconomia e dos outros 4 programas prioritários. Então, a gente vai fazer uma resolução interpretativa, ampliando o conceito que existe nessa resolução acerca das 7 áreas, para que possa facilitar o desenvolvimento do trabalho do CURI. E, claro, o CURI também será chamado para contribuir com esta resolução interpretativa. E eu convido também, Juliana, no âmbito das políticas públicas, a videoconferência pública. Nós faremos, assim que essas portarias forem publicadas, daqui para 2 meses elas serão publicadas, a gente vai abrir, aí o CURI, viu, Carlos? Você convida todo mundo aí que quiser. Nós só temos o limite aí de 250 pessoas no chat, mas se for necessário, a gente abre também no YouTube. Tá? Responder ao Rafael Paixão, que perguntou sobre a indústria 4.0, dentro do contexto da bioeconomia. Eu lembro que um dos programas prioritários que nós temos é a de indústria 4.0. E as ações dos programas prioritários, elas devem ser conjuntas, e cabe à Sulframa juntar essas ações por meio de interações próximas, né, por meio de videoconferência ou presencial, e também nós temos instrumentos jurídicos que permitem que os programas prioritários se relacionem para que, por exemplo, a indústria 4.0 possa ter uma relação direta com a bioeconomia. Tá?
O Marcelo perguntou sobre a identificação das potencialidades. Então, eu falei que a gente está com um termo de referência pronto para iniciar, e talvez isso demore uns 3, 4, até um pouco mais, mas com certeza esse ano. Iniciamos um estudo para levantar as potencialidades do bioma amazônico no que diz respeito à bioeconomia. Tá? E o Matheus Pedroso, ele perguntou sobre os princípios ativos. Eu digo para você, Matheus Pedroso, que o CBA é uma aposta grande que a SUFRAMA está fazendo, são 25 laboratórios, uma tremenda estrutura, uma tremenda capacidade. Nós temos hoje 26 doutores e mestres doutores lá trabalhando em várias áreas com viés de negócio, precisando apenas da personalidade jurídica. Nós estamos trabalhando bastante e dentro dos laboratórios muito se fala e muito se trabalha, tem muitas pesquisas aplicadas, não são pesquisas básicas que a academia deve prover para o ecossistema, mas pesquisa aplicada e que a gente espera em breve transformar em negócios sustentáveis de bioeconomia para a nossa região. E a Tatiana, a última pergunta, a Tatiana perguntou, disse que punir, não adianta desregulamentar se não punir. Agora, se eu não regulamentar, eu não tenho como punir. Tá? Para punir, eu tenho que regulamentar, ou seja, eu tenho que dar acesso ao título. Tá? Se eu regulamento aquela região, aquela área, dou um título para aquela pessoa, eu puno. Tá? Então, assim, eu consigo fazer uma desregulamentação. E, claro, dentro da desregulamentação, eu tenho que estabelecer punições, mas eu não posso punir a informalidade. Eu posso punir aquilo que é formal. Tá? Muito obrigado aí, desculpe se eu alonguei, mas eu queria dar resposta a todos que perguntaram. Muito obrigado, em nome do superintendente da SUFRAMA, esta oportunidade e cumprimento a todos por esse dia e por esta oportunidade de podermos estar juntos nessa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, eu agradeço a todos a participação bastante, principalmente dos palestrantes aqui falando como IDESAN. Depois o Mariano faz o fechamento. Foi uma discussão rica, um debate rico. Estamos discutindo em torno de uma economia, né, de base florestal que agrega com o produtor rural, que agrega com a tecnologia, a biotecnologia, que agrega com a saúde, que agrega o Brasil com a Amazônia. Então, acho que esse que a gente precisa continuar fazendo. O programa prioritário é um desafio enorme, porque o financiador principal são as empresas do Polo Industrial de Manaus, e elas têm, acho que a gente tem a missão de elucidar e promover a bioeconomia para elas, para que elas sejam investidoras. Então, isso eu acho que a gente precisa de mais parceiros, a gente precisa criar junto conexões, as definições que o Alcimar citou aí, que eles conseguiram regulamentar, né, a partir das dúvidas que existiam sobre como funcionaria o programa prioritário de bioeconomia. Então, passo a passo a gente está avançando. O ProtecSUS era um outro elemento da lei prevista, mas sem clareza de como implementar, e vai vir agora uma resolução. Acho que a gente vai melhorando o ambiente, vai criando mais conexão, e a gente espera realmente poder fazer nossa contribuição, para que o programa prioritário de bioeconomia contribua com esse tema, junto com a SUFRAMA, né, em parceria com a SUFRAMA, que tem sido bastante parceira, a gente só tem a agradecer. E aos pesquisadores também, que acho que tem cada vez mais compreendido esse desafio, a conexão das empresas com eles e com as ideias que eles têm. Então, as ideias próprias das pessoas, elas sempre são as melhores do planeta. Agora, vender a ideia para o outro, que também absorver o contexto igual, é importante a gente trabalhar juntos, e se conectando e crescendo para que a gente possa expandir os investimentos em bioeconomia, ou pelo portal da bioeconomia, para outros ICTs, para outras startups, para outros negócios de impacto sociais e ambientais amazônicas, para as comunidades que gerem seus resultados e tenham melhores condições de vida e receita. Então, obrigado a todos aí. Visitem o site www.bioeconomia.org.br e vamos interagindo. Por último, a bioeconomia também, que o Covid, agora com essa portaria do Pró-Covid, que a gente traga boas expectativas também, torcemos para a sensibilidade das empresas de fazerem seus investimentos e a gente conseguir trazer soluções que ajudem a equilibrar o convívio, enquanto não há solução para o Covid, que a gente ajude a equilibrar o convívio com isso e um equilíbrio, né, da nossa sociedade de volta. Obrigado. Bem, é isso. Infelizmente, estamos chegando aqui ao final. Na verdade, já nos acréscimos, né, do nosso debate.
Eu acho que foi riquíssimo, agradeço muito aos debatedores, eu sei que vocês todos têm uma agenda carregada, então agradeço por terem conseguido estender mais 30 minutos, além do nosso tempo regulamentar. Nós não esperávamos, eu confesso, tanta inscrição, então infelizmente muita gente ficou de fora, já está nos mandando mensagem, pedindo para repetir o evento, talvez se aprofundar em um tema ou outro especificamente, então a gente vai voltar a entrar em contato com vocês, espero que vocês topem participar de mais um debate, talvez se aprofundar um pouco mais nas perguntas que não conseguimos responder hoje. A todos os participantes, eu peço que coloquem seus e-mails aí no nosso chat, para que a gente possa fazer um novo mail para um próximo debate. E ficou, acho que aqui, alguns aprendizados importantes. Não parabenizarei mais o Alcimar no início do evento, porque senão ele joga tudo no final, ele acumula o bônus de tempo que ele teve e cobra juros ainda no final da história. Mas, brincadeiras à parte, foi excelente, Alcimar. Obrigado aí pelo apoio, pela participação. Denis, Henrique, Felipe, Carlos, um agradecimento especial aqui à página 22, ao Sérgio. De novo, vai ser produzido um material em função desse debate que nós tivemos aqui. O Sérgio, a Amália, o pessoal muito bom de síntese, de contar a história e de levantar os desafios que nós temos. Aguardem por esse material. E fica aqui o compromisso, né, Carlos, da gente montar mais um debate. Eu acho que né, talvez até traçando encaminhamentos mais diretos, a gente tentar montar alianças e grupos de ação em frente do que a gente identifica. É isso, o microfone está aberto aí para todo mundo agora falar um tchau rápido e nós conversamos no próximo encontro. Obrigado a todos mais uma vez, aos nossos apoiadores, PPA, Humanize, Fundo Vale e as empresas e os palestrantes que tiveram presentes. Muito obrigado. Um abraço a todos e fica aberto aí. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Henrique, obrigado, Denis, obrigado, Alcimar, obrigado a todos. Obrigado, Felipe. Prazer em revê-los. Valeu, obrigado.